Mas abra sua Bíblia comigo, Provérbios capítulo 1, o versículo 17. Esse texto daqui, eu escolhi ele para nós termos aqui assim como um referencial. Mas nós vamos passar lendo o livro de Provérbios quase todo hoje. Pastor, será que dá tempo? Dá tempo. Nós vamos estar juntos aqui, nós vamos compartilhar. Você abriu já aí Provérbios capítulo 1, versículo 7. O texto diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Eu vou repetir de novo. Eu acredito que Salomão, um dos homens mais sábios que já pisou aqui nessa terra, escreveu, e eu quero compartilhar de novo esse texto dizendo assim, ó: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Curva a sua cabeça por um momento. Eu quero orar. Eu creio que Deus há de falar ao seu coração nessa noite de uma forma que Ele já tem falado nas reuniões, nos cultos. E eu sei que Deus vai falar com você nessa noite, como já tem falado. Pai, em nome de Jesus, eu compartilho, Senhor, nesta oportunidade de falar do Teu amor. Que o Senhor, ó Pai, seja sobre a vida de cada um que está, Senhor, nesse momento, ouvindo, ó Pai, essa palavra. Que, Senhor, a sabedoria, o conhecimento venha sobre nós. E que haja, Senhor, uma revelação profunda da Tua palavra ao nosso coração nessa noite. É o que eu te peço, Senhor. Eu levo cativo o meu pensamento ao Senhor, e eu levo cativo também, Senhor, ao Teu trono, o trono da Tua graça, Senhor, cada mente aqui. Senhor, eu repreendo agora e eu tiro, Senhor, a autoridade do diabo na mente dessas pessoas, Senhor, e que a palavra revelada do Senhor sobre sabedoria e conhecimento seja, Senhor, dispensado sobre a nossa mente hoje, em nome de Jesus. Nós vamos sair daqui com o temor do Senhor no conhecimento, mas sabendo que o Senhor sempre tem algo bom para nós, e o conhecimento é a melhor coisa. Em nome de Jesus eu peço isso, Pai. Seja sobre cada um em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar hoje sobre a sabedoria que vem de Deus. Há um tempo atrás eu compartilhei sobre sabedoria e o conhecimento de Deus. Hoje eu quero falar sobre a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que é algo que nós adquirimos com o tempo. Salomão aqui, ele tem e dá uma ênfase ao coração do homem, que ele precisa buscar a sabedoria, e cita incansavelmente, por todo o livro de Provérbios, você vai ver, você vai identificar Deus ali usando Salomão, escrevendo e falando sobre o conhecimento. E esse conhecimento e essa sabedoria que vem de Deus, através da força de Deus, que está liberado sobre a nossa vida. E Salomão nos mostra com muitos argumentos e faz diversas comparações e nos mostra a atitude daqueles que são sábios e daqueles que são tolos, com a importância da vida e do conhecimento. E aí eu tenho que fazer uma pergunta: você se considera um sábio ou um tolo? Ah, pastor, sou sábio. Será? Será que nós identificamos tudo isso? Será que nós conseguimos nos identificar como homens e mulheres que têm o conhecimento de Deus e a sabedoria à nossa mente, e nós sabemos aquilo que estamos fazendo em tudo? Essa é a pergunta. A sabedoria, o conhecimento, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Parece ser diferente, mas é a mesma frase. Sabedoria e conhecimento. Aquele que conhece, aquele que tem o princípio, nisso ele aprende. Aquele que não, ele despreza e é considerado como louco. Agora,
a minha vida e o meu cotidiano. Como que é isso? Do capítulo 1 ao o capítulo 23, a sabedoria propõe um derramar sobre o homem e o seu espírito. E faz saber as suas palavras que são boas e verdadeiras. Eu quero que você fique atento para aquilo que eu vou falar e aquilo que eu vou compartilhar para você. Porque você pode sair daqui de duas formas. De duas formas. Você vai ter que escolher uma delas. Entender o princípio da palavra de Deus e colocar em prática, ou simplesmente ouvir e ir embora. Você escolhe. Porque Salomão em nenhum momento ele coloca ali algo que ele não viveu. Salomão ele coloca a verdade de Provérbios, e todo provérbio, se você tiver aí um tempo, comece a ler e você vai começar a identificar como era sábio esse homem. E ele ensina homens, mulheres, filhos. Eu vou falar sobre esses pontos hoje. E isso nos leva a compreender que o capítulo 2, o versículo 3 diz assim: se clamares por conhecimento e por inteligência, alcançareis. Agora você imagina, você vai ter que pedir. É como a escola que você começa a aprender e você chega um certo momento, você não sabe, você tem que perguntar ao seu professor. Da mesma forma é para com Deus. Se eu começo a vivenciar algo e se eu não estou entendendo, eu tenho que procurar alguém que sabe. E o reconhecimento de Deus começa quando nós nos aproximamos dele. Então eu quero falar disso. A sabedoria que vem de Deus. E eu quero fazer várias perguntas. E aí os textos bíblicos vão dizer se você, se eu, se nós estamos caminhando nisso. A primeira pergunta é: você tem buscado o conhecimento de Deus para a sua vida? E eu ouvi alguém falar sobre se você não tem um propósito de vida, você não está vivendo para nada. Se você não tem um propósito para a vida, você só está vivendo, de que vai adiantar? O tempo passa, os anos passam, mas qual é o propósito? E essa pergunta, ela vem de encontro à nossa realidade. De que forma você tem feito isso? Provérbios 3, versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes pelo teu próprio entendimento. Isso significa, não apoie na sua própria força. Imagina, um homem que tem um conhecimento, ele começa a dizer: olha, confia no Senhor. Confia em Deus. Confia que o Senhor tem algo especial para a sua vida. Porque quando ele diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração, isso significa não é uma parte só. Não é só um momento, mas é de todo o coração. E isso nos leva a pensar, a confiança no Senhor é o princípio da sabedoria. Salomão, esse homem que escreveu esses textos que eu estou lendo, ele confiou em Deus. E por ele confiar em Deus, foi o primeiro princípio. Ele identificava que Deus estava falando com ele. Então ele começava a ter momentos, ele falava assim: Deus está falando comigo. Deus está falando, Deus está ministrando ao meu coração. Deus está dizendo e eu vou fazer isso. E ele compartilha de palavras e de experiências tremendas. A confiança e o princípio da sabedoria, de maneira, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós temos de Deus. Você quer ter mais de Deus na sua vida? Amém? Então confia em Deus. Ah, pastor, mas eu confio em A, em B. Você pode ajudar, confiar, tá, beleza. Mas a sua confiança total tem que ser em Deus. Não fique esperando das pessoas. Não fique confiando em pessoas porque são igual a você, igual a mim. São falhos. E às vezes a gente cria uma expectativa tão grande em pessoas e aí falha. E aí, o que vai fazer? Vai ter que voltar atrás. Agora, se nós confiamos em Deus, aí eu posso buscar a Deus com todo o meu entendimento e com toda a minha vida. Honrar ao Senhor com tudo aquilo que eu tenho. Honrar a Deus com tudo aquilo que eu estou vivendo. E aí é uma outra pergunta. Como que você está vivendo em Deus? Como que você está participando daquilo que Deus tem para a sua vida? Ah, não, eu vou para uma reunião, eu não faço mal a ninguém,
eu estou bem. Mas será que é só isso que Deus quer? Só que você esteja bem para você? E eu ouvi um grande pregador uma vez falando sobre isso. Que ele diz assim, que quando você pensa que é só para você, não, eu quero ter só para mim, eu quero ver só para mim, pessoas egoístas, dificilmente Deus dá muito para ele, porque ele não vai repartir. Agora, aqueles que têm um coração liberal, Deus dá, ele reparte, e aí ele recebe mais, ele é abençoado, e ele vai. E quando eu falo repartir, não entenda que é só dinheiro. Se você tem alegria, reparta a alegria. Dá uma olhada se essa pessoa que está do seu lado está alegre, vamos ver, dá uma olhada aí. Se ele tiver alguma coisa, sai dele, um sorriso. Agora, tem alguns irmãos que a gente não pode forçar ele a rir, porque se ele rir, de repente tem uma falha no dente, aí fica aquela coisa, é melhor ficar fechado mesmo, né? Mas tem pessoas que você olha assim e fala assim, aqui a alegria está nele, a alegria está no coração dele, e ele começa a repartir isso, a felicidade, o amor, a compaixão para com o outro, tudo isso nós precisamos repartir um para com o outro. Pastor, mas como que eu recebo isso? Busca em Deus. Tenha a consciência de que Deus te dá as instruções necessárias, mas não entenda de uma forma só para mim. Não, Deus não deu só para você. Deus deu para que você possa repartir com o seu irmão. Se você recebe isso no coração, você vai receber mais de Deus. Eu entendi esse princípio há algum tempo. Deus tem me dado algumas coisas e eu falo assim, será que isso aqui é para mim? Será que não é? Será que isso aqui é sempre para mim repartir? Aí eu entendo, não, é para repartir, então vamos embora. Repartir momentos de alegria, momentos de satisfação. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive de ir em algum lugar, alguém me convida e fala assim, olha, vamos lá, você vai ser abençoado. Eu chego lá, sou abençoado e recebo muitas coisas. Falo, poxa, mas eu nem mereço isso. Aí eu vou e lembro da graça de Deus. Eu não mereci e Deus me deu. Muitas vezes nós estamos assim, querendo receber algo, mas nós queremos fazer pela nossa própria força. Entenda uma coisa. Pare de fazer força com aquilo que você acha. Confia mais em Deus. E você vai ver Deus trabalhando em seu favor, pronto. Não tem coisa difícil, não tem nada que não possa ser feito. Então, o primeiro princípio que devemos aprender é que Deus é o primeiro de tudo. Como substantivo, primeiro significa a primeira pessoa, a primeira coisa a ser mencionada, o primeiro na oração, o primeiro em tudo. Deus tem que ser o primeiro em tudo na minha vida. Pastor, e a minha família? Também está lá junto. E o meu trabalho? Também está lá. Se você não trabalhar, você vai ficar com fome. E tem gente que vive com fome há muito tempo, que não quer trabalhar, então incentivo você. E aqui mais à frente eu vou te falar. A Bíblia, no mesmo livro de Provérbios, diz assim, olha, se você está com preguiça, você tem que ir lá ver a formiga que trabalha dia e noite. Pastor, mas eu tenho que trabalhar? Tem. Mas todo dia? Todo dia. Mas e aí aquela coisa de esperar em Deus? Espera em Deus, mas trabalhe. Tem gente que não gostou muito dessa palavra, trabalho. Eu percebi assim um certo mal-estar, assim, pô, pastor, tanta coisa para falar, vai mandar eu trabalhar. Vou mandar você trabalhar. Você precisa trabalhar. Você tem compromissos, então vai. Não tem jeito, irmão. Não tem como eu fugir disso. É a realidade, é o princípio. Se você quer comer, então trabalhe. Segunda pergunta que eu quero fazer aqui é o seguinte: você tem honrado a Deus em todos os momentos da sua vida? Você tem honrado a Deus? Às vezes a gente acha que honrar a Deus é só vir numa reunião, e não é. Eu honro a Deus quando eu estou com meus familiares, eu estou ali próximo dele, ele entende isso. Eu estou compartilhando com ele, ele está vivendo algo diferente, e eu vou viver isso com ele todo dia. Provérbios 3:27 diz que nós devemos confiar no Senhor. Sempre que você puder fazer o bem, faça. E não deixe de fazê-lo. Você tem que fazer isso. Você pode fazer o bem? Você acha que você pode fazer o bem a alguém? Então faça. Não espere, alguém vai fazer melhor para mim, então eu vou fazer. Não, não espere. Quer ajudar? Pega, ajuda. Quer
estar junto com alguém, esteja, não fica preocupado, pensando se vai dar certo ou não. Confie em Deus e vai confiando cada dia mais e mais nele. Muitos não guardam em seu coração aquilo que recebem. Por isso que eu estou dizendo, se você sair daqui entendendo os princípios de Salomão, você nunca mais vai ficar pensando se é para fazer ou não. Você vai entender que é. E a sabedoria e o conhecimento envolve muitas coisas. Depois vem as consequências. Se você tem praticado boas coisas, você vai receber boas coisas. Ah, mas se não tem praticado nada, não vai receber nada. É o princípio. E outra pergunta que eu quero fazer aqui está: você quer fazer um compromisso de guardar no seu coração a palavra de Deus? Você quer fazer um compromisso de guardar no seu coração a palavra do Senhor? Então fica de pé. Eu não vou encerrar, mas eu quero fazer um ato com você. Fica de pé. Fica de pé. Existem atos que nós fazemos e simplesmente acontece. Simplesmente assim, ó, estralar de dedos. Agora existem momentos em que nós precisamos entender no coração aquilo que Deus quer. Sabe por que eu peço para ficar de pé? Porque todas as vezes quando Deus ia falar com alguém, Ele falava assim: olha, vem, fica de pé. Ou vai na direção. E todo lugar fala de andar e ter uma posição. Quando nós estamos sentados, nós estamos acomodados. Talvez não tão acomodados se estivesse com ar-condicionado. Mas às vezes a gente está sentado, nós estamos acomodados. Agora quando nós ficamos em pé, às vezes sentimos um mal-estar, a perna às vezes dói. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: se você quiser, hoje, através dessa declaração de guardar no seu coração as palavras do Senhor, você ficando de pé, você está dizendo assim: Senhor, eu quero. Pode ser difícil quanto for, mas no meu coração eu vou guardar a tua palavra para a minha vida. Amém? Então você pode erguer uma das suas mãos assim comigo. E eu quero que você fale para Deus isso. Deus, eu quero guardar a tua palavra no meu coração. Eu quero guardar a tua palavra no meu coração. Eu quero guardar a tua palavra no meu coração. Repita de novo: eu quero guardar a tua palavra no meu coração. Agora, raciocina comigo aqui. Se você está pedindo para Deus guardar as palavras dele no seu coração, quando você for tomar uma decisão, você vai falar assim: Deus, a palavra que o Senhor guardou no meu coração, esta é a decisão. Eu quero dizer aqui assim que existem pessoas que precisam tomar grandes decisões. Não tome decisão nas emoções. Não fique assim: será que eu vou fazer? Será que não vou? Está na dúvida? Você vai sair daqui e você vai dizer: Senhor, eu quero que a tua palavra que está guardada aqui no meu coração seja o direcionamento para a minha vida. Amém? Em todas as áreas, entenda isso. Entenda isso. Deus vai guardar a sua palavra, a dele, no seu coração. E você vai poder declarar isso quando você for orar em cima do propósito. Vai dizer assim: Senhor, eu guardei a tua palavra, agora eu quero que o Senhor me direcione. Amém? Pode sentar. Deus, ele tem um propósito para a nossa vida. Deus, ele tem um propósito para a nossa casa em todas as áreas. Tem um texto que diz assim, Provérbios 6:5 diz assim: livre-se do fiador para não perder o pouco que tens. Às vezes a gente vê pessoas perdendo propriedades. Recentemente, um grande empresário do Brasil, quase que infalível ele era, infalível no âmbito de dinheiro, e hoje perdeu-se muitas coisas. E às vezes a gente fica pensando: por quê? Porque fez algo que não agradou a Deus. Agora Provérbios 6:6 diz assim: o preguiçoso não prosperará, e quanto menos espera, está pobre, necessitando de ajuda. E aí tem outros textos. O próprio Provérbios 10, Provérbios 6:10, Provérbios 10:26, Provérbios 13:4. Depois, se você quiser, você leia tudo, você vai ver Deus falando sobre a questão da pessoa que não tem muita coragem. Agora, como que eu vou tomar essa coragem?
Primeiro, lendo a palavra do Senhor. E aí vem uma pergunta para nós. Você é alguém que frequentemente se envolve em confusões? Não, eu não. Graças a Deus que eu estou livre. Será que nós estamos livres disso? Será que nós estamos livres daquele momento turvo dentro do casamento? Será que nós estamos livres daquele momento difícil no trabalho, onde alguém está olhando para você não só como um adversário, mas alguém que está atrapalhando ele de receber aquilo que ele quer e que acha que ele tem direito? E às vezes você entra em uma situação que você nem imagina. Você entra numa situação que fala assim, mas por que eu estou aqui? O que aconteceu? E aí Provérbios 6, 23 diz assim, porque o mandamento de Deus é lâmpada, é a lei, é a luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da mulher vil e das lisonjuras da entranha. Não cobiceis no teu coração a sua formosura e nem te prendas aos seus olhos. Essa palavra ela é muito mais direcionada para os homens que olham a aparência. Pastor, será que o homem olha a aparência? Olha. Eu fui num congresso de homens uma vez lá em Curitiba em 2011. Nós fomos aqui, eu, meu irmão Milton, José Schmidt e eu acho que o Adão. Aí nós estávamos lá e em um certo momento o pregador, ele começou a falar assim, vocês sabiam que existe homem cabeça de ventilador? Eu falei, que é isso? De onde esse cara tirou que homem é cabeça de ventilador? E aí eu fiquei imaginando, homem cabeça de ventilador, ele falou e ficou no suspense. Tem um monte de homem cabeça de ventilador. E eu fiquei ali pensando, como que é esse homem cabeça de ventilador? E ele falou assim, sabe como que é? Era um congresso para homens, hoje estou aqui aberto falando sobre conhecimento, então o homem tem que ter conhecimento também. Que muitas vezes, o homem cabeça de ventilador é aquele seguinte, que ele vê alguém passando na frente, de preferência do sexo oposto, e o pescoço dele vai até o final. Já entendeu ou não? Não, pastor, eu não sou assim não. Conta essa história para mim. O homem está assim, ele está indo, e dali um pouquinho, a pessoa vai passando. Ele não vai olhando, quase os que não, está até com torcicolo. O pescoço dele está duro. Os homens não estão gostando da ideia, mas eu estou falando. Não, pastor, eu sou firme, eu sou melhor em Deus. Espero que seja mesmo. Só que a Bíblia não diz que você tem que ficar resistindo isso. A Bíblia fala que você tem que fugir. Não, se eu sou forte, pode vir. Vai nessa. Vai para cair para ver. E depois não adianta. Correr atrás não adianta. Então esse texto daqui, quando eu estava separando ele, eu identifiquei que os homens têm que fugir disso. Fugir dessa realidade. Sabe por que eu estou falando isso? Isso chama-se princípio de sabedoria. Conhecimento. Se você não sabe, você erra e alguém chega e fala assim, pô, ele não sabia. Mas a partir do momento que você sabe, você não tem como mais esconder essa realidade. Então eu tenho que fugir, eu tenho que sair, eu não posso viver isso. E essa é a realidade. Levítico 20:10 diz assim, também o homem que adultera com a mulher do outro haverá adulterado com a mulher do seu próximo. Certamente morrerá, e o adúltero e a adúltera, os dois. Pastor, isso aí está na Bíblia. Tá. E se você faz, prepara. Se a graça de Deus não te alcançar, certamente, como o texto diz, morrerá. Mas vai morrer fisicamente? Pode morrer físico, pode morrer espiritualmente, os dois. Agora, o que eu tenho a ver com isso? É o princípio de sabedoria e conhecimento. Eu preciso mudar o meu pensamento. Eu preciso mudar a minha forma de interpretar o mundo. Eu preciso mudar e eu preciso começar a conhecer mais a Deus. E aí vem uma outra pergunta. Você já tentou ensinar alguém que não quer aprender? É o mesmo princípio. Não, mas está tudo perfeito.
Seja sempre liberal em abençoar aos outros sempre que puder. Você e a cada dia você vai ver Deus agindo através da sua vida. Agora, ajudar aquele que não quer aprender é difícil. Você fala, não faz, ele faz. Não faz, ele faz. Não faz, ele faz. E aí a gente perde a paciência e fala assim, então você vai fazer e você vai aprender na prática. E às vezes a situação não é muito fácil. O conhecimento, a sabedoria é ouvir e praticar. Eu ouço aquilo que Deus quer para a minha vida, e eu começo a praticar. E eu vou vivendo, eu vou tendo um relacionamento cada dia mais profundo com o Senhor, e a minha integridade leva a uma vida mais segura diante de Deus. Quanto mais próximo do Senhor, quanto mais íntegro, mais Deus tem para a minha vida. Provérbios 10, 19, diz assim que você tem que ter um cuidado quando alguém fala. Se você é daquele que ouve muito rápido e já toma as decisões. Então no seu coração tem que estar observando isso. O que eu estou tomando como decisão? E aí eu faço aqui um parênteses. Quais as decisões mais difíceis que você já teve que tomar? Se você é criança, você ouve Deus falar de uma forma, mas seu pai ouve você de outra forma. A criança fala assim, eu não preciso tomar banho. Mas o pai e a mãe dele dizem o quê? Tem que tomar banho. Mas na cabeça dele, ele vai ter que tomar banho para quê? Assim, daqui a pouco, ele vai sujar de novo. Para que ele tem que fazer isso? O pai vai e ensina. Ah, para que eu preciso arrumar a minha cama? Se daqui a pouco eu vou deitar de novo. Eu ouvi isso recentemente, lá em casa. Às vezes alguém fala assim, pastor, o senhor expõe assim. Eu exponho o céu, eu exponho... Na verdade, eu sou humano igualzinho a todo mundo. Nós erramos igualzinho. E eu fiz a pergunta, arruma a sua cama. Ela disse, para quê? Daqui a pouco eu vou deitar. Daqui a pouco quantas horas? Ah, daqui umas 14 horas. Eu não preciso deixar arrumado. Não, deixa para depois. Mas o pai e a mãe vai ali e corrige. Agora, quando o filho não quer, o que acontece? A casa fica bagunçada? Não. O filho apanha. O certo é isso. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Você sabia que a Bíblia fala sobre isso de uma forma bem interessante? Eu separei alguns textos para falar também para os filhos. Ao contrário do que a pedagogia, a psicologia moderna ensina sobre as criações de filhos, a Bíblia ensina a corrigi-los com vara. Vou falar de novo. Com vara. Vou explicar. Provérbios 22, 6 diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando ela envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 15 diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afugentará dele. Ah, mas que palavra é essa, astúcia? É aquela coisinha de querer bagunçar. A bagunça da criança é na varinha. Provérbios 22, 15. Provérbios 23, 13 diz assim: não retires a disciplina da criança, pois se fustigará com vara, nem por isso morrerá. Então a criança não vai morrer se você dar uma varadinha, bater nele, não. Tu vai fazer isso, fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Agora eu quero fazer uma pergunta. Quantos pais querem que o filho vá para o inferno aqui? Tem algum pai que quer que o filho vá para o inferno? Eu acredito que não, eu não quero. Então, entenda esse princípio. Tem mais outro texto, Provérbios 29, 15 diz assim: a vara e a repreensão dão sabedoria. Olha aí, princípio de sabedoria, correção. Ah, mas eu não vou fazer isso, meu filho. Então você está fugindo daquilo que a Bíblia diz. Mas a criança entrega a si mesmo, envergonha os seus pais. Pastor, será que isso é verdade? Está aqui na Bíblia. Se você quiser colocar em prática, é o que eu disse. Conhecimento colocado em prática. A verdade daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E essa é a pergunta. Você quer ter conhecimento, sim ou não?
Sim ou não? Sim. Já está com medo, né? Está com medo de eu falar que o homem e a mulher vai ter que fazer alguma coisa. Mas tem também para você. Para o homem, para a mulher, tem para todo mundo. Sabe por quê? Se você pegar o livro de Provérbios todinho, você vai ver tudo isso colocado em prática. Ele escrevendo para o homem, para a mulher, para a criança, para o adulto, para aquele que tem muito entendimento, para aquele que tem pouco. Ele vai falando para todos. Porque a sabedoria vem de Deus. Isso é algo que tem que estar na nossa mente. Agora outra pergunta. Você aceita tudo que falam para você como verdade? E julga isso procedente na intenção? Tem um instrumento que é bênção demais, chamado internet. Mas o que tem de mentira lá não está escrito. E eles colocam aquelas coisas assim, fulano morreu. Aí você fica, poxa, morreu? Você entra lá, é outra coisa. É outro objeto. E aí às vezes pega e isso reproduz automaticamente. Mas quando eu tenho conhecimento de Deus, a minha vida é mudada. Então eu vou concluindo aqui. E a pergunta para a nossa vida: você é uma pessoa que aceita ser corrigida? Porque eu vou dizer uma coisa: se você não aceita a correção, então o primeiro versículo que eu li, Provérbios 1:7, como que vai ser aplicado à sua vida? Se nós não aceitarmos isso, a sabedoria é a nossa única necessidade. O único problema é que temos a falta de conhecimento e sabedoria. Nossa grande dificuldade não são os problemas financeiros, mas sim a falta de como gastar o dinheiro. Há coisas que são há coisas que muitos não conhecem sobre o dinheiro, mas as pessoas que prosperam não apenas sabem, como também praticam como guardar e como investir o seu dinheiro. E essa é a pergunta para encerrar. Você valoriza aquilo que Deus tem lhe dado? Você valoriza o conhecimento que você tem? Para melhor responder essa pergunta, basta avaliar quanto tempo você gasta à frente de uma televisão ou de alguma coisa assim. Quanto tempo você gasta falando com Deus? Quanto tempo você gasta de leitura da palavra de Deus? Lembra? Você quer prosperar, quer tomar decisões? Guarda a palavra de Deus no coração. Isso faz parte. Então, se eu gasto tempo lendo a Bíblia, se eu gasto tempo orando, se eu gasto tempo vivenciando a prática do conhecimento, aí está a chave da sabedoria. Se você gasta tempo com Deus, se você se coloca na disposição de Deus, aí está o princípio da sabedoria. Eu encerro. Como a nossa grande realidade, nós como igreja do Senhor, nós temos um relacionamento que pode ou não ser real. Eu posso ou não viver a realidade de Cristo. E eu quero e eu posso fazer aquilo que me agrada, ou eu posso e eu quero fazer aquilo que agrada a Deus. Aí está a chave para entender que a sabedoria não vem das pessoas, mas a sabedoria vem de Deus. Mas eu ando com pessoas que vão me ajudar a obter conhecimento. E eu declaro sobre a sua vida, e eu tenho certeza que a palavra do Senhor em você, ela pode estar nos dois estágios que eu disse no começo. Você pode pegar ela, guardar no coração, sair daqui declarando, ou você pode ir embora, simplesmente dizer assim, Provérbios é legal para entender alguma coisa. Salomão escreveu alguma coisa mais ou menos boa, mas isso ficou lá no passado. Não. Tudo isso é aplicado para a nossa vida hoje. Eu quero convidar você a ficar de pé comigo, e eu vou orar encerrando. E eu quero declarar sobre a sua vida. Se você confia que Deus tem algo especial para a sua vida, e você entende que a sabedoria que você precisa vem de Deus, é o melhor que você precisa e é o que você necessita. Você precisa de uma resposta de Deus, sim ou não? Você precisa de Deus, sim ou não? Então você pode escolher. Eu quero Deus na minha vida, eu quero obter o conhecimento. Eu quero ser um empresário. Comece
a pensar como alguém assim. Ah, eu quero ser um bom profissional. Então olhe pessoas que são referencial para a sua vida. Quem são os referenciais? Esse tempo atrás eu disse isso. Na nossa geração, nós estamos perdendo os referenciais. O referencial é aquele que faz aquilo que todo mundo está fazendo. Mas qual é o referencial disso? Qual é o referencial para o meu relacionamento com Deus? Quem você olha e fala assim, poxa, eu quero declarar, eu quero ser, eu quero poder participar, eu quero ter as mesmas experiências, eu quero vivenciar as mesmas coisas. Aí que está a diferença. O nosso momento de geração está muito difícil. Qualquer um, não tem jeito. Aquele que você acreditava hoje está certo, amanhã está errado. Agora, como nós vamos mudar isso? Pegando a palavra do Senhor e colocando isso no nosso coração, tendo um relacionamento profundo com Deus. Que esta palavra não fique simplesmente dita hoje, mas que essa palavra fique no seu coração e você possa, quando você chegar em casa, começar a refletir dizendo assim, eu quero aplicar aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu quero aplicar aquilo que o Senhor tem para o meu relacionamento com o meu cônjuge, com os meus filhos, com os meus irmãos, com o meu próximo e com o meu trabalho. Feche seus olhos, curva a sua cabeça nesse momento. E eu quero orar. Eu creio que Deus já está revelando ao seu coração o princípio do conhecimento e da sabedoria, daquilo que Deus pode fazer na sua vida. E as decisões, confia que Deus sabe, e Ele vai te dar o caminho e o local certo. Espírito Santo,